Meus amigos, finalmente está entre nós um anime que todos queriam saber se seria muito bom, se seria ruim. Solo Leveling. O anime começa com caçadores Rank S numa ilha e galera, estão lutando contra formigas gigantes que eles pensam ter ganhado, porém aparecem outras mais fortes e a luta ali se desenrola, onde nesse meio também tem caçadores mais fracos que acabam ali se machucando, mas dentre esses caçadores tem aquele que tem a magia de cura e em instante regenera ali todo esse dano causado pelas formigas. E o anime demonstra que a ilha está infestada por esses insetos e a batalha aqui prossegue freneticamente. Então nos é explicado surgimento de portais misteriosos e dentro desses portais tem monstros com níveis de poderes e suas classes. Esses portais são classificados por níveis de dificuldade, sendo S o mais difícil e o rank E o mais fraco. E os únicos que conseguem combater são os chamados caçadores, que também são classificados de rank S até o rank E, sendo S mais forte, E mais fraco. Lembrando que o caçador, após ranqueado, ele não pode mudar ali a sua classificação, não importa o quanto ele treine, a não ser que aconteça o evento raro que é chamado o segundo despertar, que essa situação é muito misteriosa. Então nos é apresentado Sung Jin-woo, rank E, mais conhecido como o caçador mais fraco da humanidade. Ele é tão fraco que ele pede até mesmo para aqueles que estão na sua mesma classificação, ou seja, ele é quase uma pessoa comum. Então Sung Jin-woo é chamado para uma dungeon de rank D. Quando ele é relacionado para uma dungeon, os caçadores ficam felizes porque sabem que vai ser fácil. Então dentro da dungeon, Sung Jin-woo é estocado por um Goblin e fica gravemente ferido. Ele só não falece ali por conta da Jo-hee, que é uma healer muito forte de rank B que cura ele. Após os caçadores derrotarem o boss dessa dungeon, como de costume a mesma tem que se fechar. Porém, eles notam que existe outro caminho e essa situação é chamada de dungeon dupla. Por via de regra, quando acontece essa situação, o correto é chamar a associação de caçadores para avaliar essa dungeon. Os caçadores, com medo de que a associação, ao adentrarem dessa dungeon, pegue ali as recompensas que tem dessa dungeon. O que eles fazem? Motivados ali por essas recompensas, eles decidem fazer uma votação. E o nosso protagonista é quem desempata, também motivado por essas recompensas, já que ele precisa arcar com o tratamento da sua mãe e a faculdade da sua irmã. Então eles decidem prosseguir e explorar essa dungeon. E aqui nos é apresentado a caçadora Rank S, Cha-Rain, impedindo um assalto. Chegando na câmara do boss, eles adentram e ali percebem várias estátuas. E uma que chama muita atenção, que é a maior de todas, está sentada. A galera começa a ter uma percepção do quão tenebroso é esse local, mas ainda decidem explorar. Eles percebem que tem uma estátua menor que segura uma placa contendo escritas antigas. Sr. Song é chamado para ler e aqui ele fala as seguintes palavras: essas são as regras do templo Cartenon. Primeiro, venere a Deus. Segundo, louve a Deus. Terceiro, prove sua fé em Deus. Os que não seguirem esses mandamentos não sairão vivos. Então neste momento as portas são fechadas. Os caçadores começam a repensar se foi correto ou não ter entrado nesse templo. Porém, tem um sabichão que resolve ir embora e neste momento a estátua se move, parte no meio, corte tramontina. Então os caçadores são tomados pelo medo. O nosso protagonista, Sung Jin-woo, por ter passado diversas vezes por situações como essa, desenvolveu ali uma percepção quase que natural para esses problemas. Ele vira seus olhos para a estátua, essa a maior que está sentada, soltando o raio laser dos seus olhos. E galera, torra alguns, outro perde o braço em fração de segundos. Neste momento, Sung Jin-woo só pensa numa coisa: a morte é iminente. Então o caçador, temendo por sua vida, foge em direção ao portão, mas a estátua nem dá chance, fulmina ele, sobrando só os tênis do Naldo para pessoas especiais. Ao presenciar o poder avassalador da estátua demoníaca, o desespero toma conta de todos. Sung Jin-woo se recorda das palavras do Sr. Song, onde o primeiro mandamento é venere a Deus. Analisando essa frase, ele percebe que precisa se ajoelhar e curvar sua cabeça. Então ele sugere que os outros façam o que ele está fazendo. Então a estátua cessa seus ataques. Porém, neste momento, acontece o inesperado. Grande sorriso medonho. A estátua demoníaca se levanta e vai de encontro a eles. Sr. Song, já desesperado, pergunta se Sung Jin-woo tem uma outra ideia. Ele responde que o seguinte: o ideal é continuar seguindo os mandamentos. Neste momento, aparece ali um pé de rato e diz o seguinte, que tem estudado etnologias antigas e sabe formas de exaltar os deuses. A expectativa cresce, porém, ele, de joelhos, a estátua nem sequer dá moral, pisoteia. E todos saem correndo desesperados. Neste momento, as estátuas ao redor se movem. Então aqui começa o massacre, meus amigos, fatiando geral. Sung Jin-woo
correndo e protegendo a Jory, porque a mesma não está em condições de lutar. Refletindo sobre o segundo mandamento, ele começa a avaliar as estátuas ao seu redor. Então ele percebe que algumas não possuem armas, mas sim instrumentos musicais. Então ele orienta o Seo Song a se posicionar na frente dessa estátua. Ele obedece. Ao chegar nessa estátua, a mesma começa a tocar. Então os demais seguem o conselho e faz da mesma forma. Porém, Sung Jin-woo se posiciona na frente da estátua, mas ele percebe que a mesma não está tocando. Analisando a situação, o que ele entende? Que tem que ser uma pessoa por estátua. Então ele deixa a Jory nessa estátua e corre com tudo para outra mais próxima que possui um instrumento musical. Porém, a estátua medonha persegue ele e tenta pisoteá-lo. E consegue, meus amigos. O negócio aqui fica feio, perdendo então o seu pé. Mas se arrastando, ele consegue se posicionar de frente à estátua com o instrumento musical, fazendo com que a estátua demoníaca retorne e sente no seu trono. Então Jory vai até Sung Jin-woo para tentar curá-lo, porém ela já está fraca e não consegue. Então, no meio do templo, surge um altar. Sung Jin-woo já interpreta o terceiro mandamento, prove sua fé, ou seja, a estátua demoníaca quer um sacrifício. Pelo fato do Seo Song ser o líder, os demais membros querem que ele seja o sacrifício. Seo Song aceita e ao chegar no altar, um fogo atrás dele se acende. Sung Jin-woo pede para chegar próximo do altar para entender melhor como funciona esse sacrifício. A mesma coisa acontece com os demais. Fogo atrás deles se acendem ao redor do altar. Porém, um outro fogo se acende, que é um fogo na cor azul. Então a porta do templo se abre para que eles possam fugir. E neste momento as estátuas começam a se mover em direção ao altar. Sung Jin-woo percebe que se olhar fixamente para a estátua, a mesma não se move. Então ele orienta todos a fazer a mesma coisa. Mas o medo já tomou de conta dos demais e eles querem fugir daqui. Então os traíras conseguem fugir, ficando mais difícil a situação de olhar para as estátuas para que as mesmas não se movam. A situação se agrava quando sobra somente Sung Jin-woo, Jory e o Seo Song. Por essa situação, Seo Song se oferece como sacrifício. Porém, Sung Jin-woo não pode levar a Jory. Keko mesmo fala: leve a Jory, pois a mesma não está bem, que eu serei o sacrifício. Então, seguindo dessa forma, Seo Song vai embora com Jory. Aqui fica muito pesada a cena, pois as estátuas começam a massacrar Sung Jin-woo e literalmente ele está sendo um sacrifício, derramando seu sangue por todo o altar. E lembrando que o fogo azul representava o relógio, o cronômetro aqui para acabar essa tortura. Quando chega na última chama azul, Sung Jin-woo, em seus últimos momentos, clama por uma última chance. Neste momento, a estátua desfere o último golpe, a chama azul se extingue, aparece um painel perguntando se ele quer ser um jogador. Ele aceita. Sung Jin-woo desperta após 3 dias inconsciente. Tudo isso após aqueles eventos que aconteceu no templo Cartenum. Aparecem 2 representantes da Associação de Caçadores e eles explicam melhor o que aconteceu. A intenção deles ali nada mais é de que investigar essa situação. Por quê? Segundo as informações que eles coletaram dos sobreviventes, todas elas batem. Então, para que o Sung Jin-woo sobrevivesse, sendo ele o mais fraco, ele deveria ter tido um segundo despertar, porque no mínimo aquela dungeon era de rank S. Então, eles fazem lá um teste com ele e Sung Jin-woo fica todo empolgado, achando que teve um segundo despertar, né? Porque, pô, ia ser legal, né? Porém, não é a realidade. Ele tem um nível 10. Isso é engraçado porque normalmente o rank E tem ali próximo de 70, ou seja, ele é praticamente um civil. Então, mediante essa situação, os 2 representantes da Associação de Caçadores vão embora. Porém, eles têm um telefonema ali e nessa conversa descreve que eles vão manter essa investigação em aberto, porque é muito estranho essa situação. Então, ali, Sung Jin-woo, analisando a tela de notificação, ele consegue descobrir algumas informações bem interessantes. Dentre elas, ele tem metas diárias. E detalhe, o descumprimento dessas tarefas diárias terá consequências. Sung Jin-woo até faz um comentário de que, não vou fazer isso não, e tem um cronômetro. Nesse meio tempo, temos ali o líder da guilda Hunter conversando com a caçadora Rank S, Cha Rain. E nessa conversa é basicamente que ela está sendo ali convidada para ser uma instrutora de uma raid Rank B, para fomentar ali novos caçadores. Então Jin-woo, como punição por não ter cumprido as suas tarefas diárias, ele é transportado para um deserto onde ele precisa sobreviver durante 4 horas à perseguição, meu amigo, sanguinária de uma centopeia ali, que a bicha é braba. No dia seguinte, obviamente ele aprendeu a lição e está cumprindo as tarefas diárias. Após o cumprimento das tarefas diárias, ele descobre que ele recebe pontos, que esses pontos ele pode distribuir em algumas habilidades para ele, como inteligência, força, velocidade e por aí vai. Ao cumprir essas tarefas diárias, ele consegue 3 recompensas. Dentre elas, uma caixa misteriosa que, após abri-la, tem uma chave e essa chave leva para uma dungeon, chamada Dungeon Instanciada. Então mostra que um portal é aberto ali no meio da cidade, que será mais importante à frente. Então Sung
Ji-woo chega lá na estação, utiliza a chave e entra na dungeon. E o interessante dessa dungeon é que ela está naquele local. Geralmente a dungeon ela te leva para uma outra dimensão, tanto é que mostra uma mulher passando ali por entre o portal. Isso é interessante. E galera, nesse local, quem que aparece? Os Goblins, aquele que fazia a festa com o Sung Ji-woo. Pisava nele, fazia o que quisesse. Aqui, o Sung Ji-woo está mais forte, consegue revidar e derrota todos os Goblins. E quem que aparece? Um lobo. E detalhe, galera, Sung Ji-woo percebe que em seu oponente tem um status que demonstra qual que é o seu nível de força. Então o lobo ataca Sung Ji-woo, quebrando sua adaga. E Sung Ji-woo fica com muito medo, ao ponto de ser até ferido. Porém, não desiste e consegue acessar seu inventário, sacando a espada do Sr. Kim, aquela mesma que ele abandonou lá no Templo Cartenon para tentar sobreviver. Então, em posse dessa espada, Sung Ji-woo sai deitando geral, consegue destruir vários lobos, conseguindo gradativamente subir de nível. E o interessante aqui, para quem já jogou RPG, funciona da mesma forma. Você fica destruindo e ganhando aqueles pontos para poder ali melhorar suas habilidades para então enfrentar o inimigo mais forte, consequentemente subindo mais rápido de level. Detalhe interessante aqui é que quando o Sung Ji-woo começa a aniquilar vários lobos, aquele status que aparece anteriormente estava vermelho, agora está em branco, ou seja, ele já está no nível ali que consegue destruir fácil esses lobos. Então Joey recebe um telefonema sendo convidada para participar dessa dungeon que apareceu no meio da cidade. Então ela resolve aceitar. Volta ali para Sung Ji-woo e rapaz, ele tá subindo de level. Macaco, destrói ali Pantera, o bicho tá todo descastado. Chega um momento que Sung Ji-woo percebe que está forte e resolve tentar enfrentar o boss dessa dungeon. E ele vai. Ao chegar lá, ele se depara com isso. Rei do Pântano, casaca azul de presas venenosas. E com apenas um golpe ela consegue destruir a espada que Sung Ji-woo estava utilizando. A espada já não estava tão boa, já estava bem zoada e por isso que ela quebrou também. Então, mediante essa situação muito tenebrosa, bastante difícil, Sung Ji-woo tenta com todas as suas forças resistir, utilizando o restinho da espada para atacar o Rei do Pântano. Mas, meus amigos, que luta braba, meu Deus. Negócio que fica frenético, ele tenta de todos os jeitos. Algo que eu gosto bastante desse protagonista é que demonstra a força de vontade de melhorar. Ele lembra ali do Templo Cartenon, o medo que ele sentiu, das dificuldades que ele teve, de quanto foi ruim ser fraco, e essa oportunidade ele não vai perder de maneira nenhuma. Então ele reúne essas forças, mostra ali um manto bem interessante, bem imponente, dá força de vontade. Então ele abandona a espada e abraça com todas as forças o Rei do Pântano e começa a quebrar essa casca dura que é a sua pele. Com muita dificuldade ele consegue e o negócio aqui é brabo. A animação aqui é um grande destaque, é muito boa. Após derrotar o Rei do Pântano, já todo ensanguentado, o sistema mostra que ele subiu de level. E galera, o bom aqui, o negócio legal, ele ganhou um item bastante importante, uma adaga de rank C. Ela tem um ataque de mais 25 e o grande detalhe dela aqui é que ela tem um fator de paralisia. Essa aqui é braba, meus amigos. Essa adaga aqui vai ser o bicho. Ele também recebeu um item muito interessante. A categoria dele é de veneno, ele é rank A. Ele tem um dano físico de menos 20% e menos 35% de força, ou seja, ele lesiona o músculo. Apesar desses pontos negativos, o grande detalhe aqui é que a pele endurece, então ela pode ser um item bastante importante futuramente. Então, após a dungeon se fechar, Sung Ji-woo é abordado por um policial que o leva até onde estava aquele outro portal que apareceu no meio da cidade. Sung Ji-woo, ao chegar lá, vê a dificuldade dos caçadores em quebrar a barreira de um golem. Dentre esses caçadores estava ali a healer de rank B, que demonstra ainda estar traumatizada com aqueles eventos do Templo de Cartenon. Então, usando a espada quebrada do Sr. Kim, Sung Ji-woo arremessa, quebrando ali a barreira do golem. Consequentemente, os caçadores que estavam ali conseguem derrubar. Então, Sung Ji-woo recebe alta do hospital, as enfermeiras ficam caidinhas nele e uma delas até oferece o telefone para ele poder passar o contato para elas. Então, tem uma notícia na TV ali a respeito de uma entrevista com o caçador rank S Baek, e neste momento mostra que a irmã do Sung Ji-woo percebe que o Sung Ji-woo está mais alto, né? Ela até comenta: olha, mas você tá diferente, tá mais alto, até mais forte. Então, Sung Ji-woo pede para sua irmã levar o guarda-chuva. Essa parte é interessante porque ele acha que vai chover. Então, Sung Ji-woo, analisando como ele subiu de level, ele tá no level 18 agora, então ele tá analisando o que ele pode distribuir para as habilidades. Então ele recebe a ligação ali cobrando um aluguel. Cadê o aluguel? Então Sung Ji-woo pensa o seguinte: já que eu estou mais forte, eu vou procurar dungeons de rank C para que eu possa ganhar mais. Porém, ele faz essa análise: se eu me destacar muito, vai chamar muita atenção e esse segundo despertar um evento muito raro. Então eu não quero isso por enquanto, até eu puder me defender. Então, olhando no seu celular as opções que ele tem de dungeons disponíveis, ele acaba recebendo ali uma solicitação. Para chegar no local designado da dungeon, Sung Ji-woo aproveitou para poder realizar as tarefas diárias. Antes de Sung Ji-woo utilizar as recompensas, os 6 caçadores aparecem, liderado ali por Dong Sung. Esse caçador rank C explica que para poder acessar a dungeon, ele precisa cobrir cota, e a cota exige que tenha pelo menos 8 membros, sendo que ele já tem 6, então ele precisava de mais 2. Sung Ji-woo acha estranho porque eles não têm healer. Ele acha bem estranho, porém, o rank C fala que é bem comum eles fazerem isso, adentrarem numa dungeon sem healer. Ele também justifica que é muito difícil encontrar bons healers para acompanhar eles. Mesmo achando estranho, Sung Ji-woo assina ali o contrato, e o detalhe: o que acontece
na dungeon, fica na dungeon, tá lá do contrato. Então o objetivo do Sangue de Wu é basicamente carregar ali as ferramentas, as bagagens ali, os primeiros socorros, as mochilas. Basicamente esse é a função do Sangue de Wu nessa raid. Então nos é apresentado nesse momento Jin Wu, o rank D, que o cara chega ali na panca, né? Olha o estilo do cara, ali com a armadura aqui, todo mundo percebe que o negócio aqui vale muito dinheiro, hein? Então ali todos percebem que ele tem boas condições e obviamente seu pai é bem rico. Então após entrar na dungeon, tem uma situação interessante ali, onde ninguém percebe de onde está vindo o ataque, apenas Song Jin-woo. Com a sua percepção, ele nota que vem da parte de cima ali da caverna, que vem ali os ataques dos insetos. Então quanto mais eles vão ali explorando a caverna, mais vai tendo ali um diálogo entre o Song Jin-woo e Jin-woo. Então mostra que tem uma academia ali, vários caçadores estão treinando, e o caçador Rank S também está treinando. E cara, o bicho aqui é brabo, esbagaça ali uns concretos bem sinistros ali e fala o seguinte: não serviu nem para aquecer. Então em certo momento, Song Jin-woo ali na caverna, ele observa que tem alguma coisa de muito errado com esses caçadores ali. Em certo momento eles chegam ali no final, onde tá ali o boss. E aqui que existe o grande detalhe. Ao chegar nesse local, tem uma aranha gigante, e o que os caçadores ali falam? Eles pedem ali as ferramentas de mineração, porém um dos integrantes fala que não trouxe. Então eles vão retornar para buscar essas tais ferramentas. Ele diz o seguinte: Sung Ji-woo, é a sua primeira dungeon de rank C, e Yojin é a sua primeira dungeon, então fica tranquilo que eu volto já já, eu tenho muita experiência com isso. Então, após sair um pouco da caverna, e galera, o olhar aqui é diabólico aqui, viu, do rank C. O que eles fazem? Ele pede para que o mago lá lance um ataque e feche eles dentro dessa caverna. Então nesse momento, Sung Ji-woo se prepara para enfrentar o boss da dungeon.